Ela foi uma das atrizes mais famosas e consagradas da velha Hollywood. Por onde passava, arrastava uma legião de fãs e jornalistas. E mesmo após sua morte, no ano de 1987, segue sendo um dos maiores mitos da indústria do cinema. É bem verdade que a academia injustamente nunca lhe concedeu um prêmio. Mas enquanto viva, ela teve o fascínio do povo e foi uma das estrelas mais influentes nos campos da moda e beleza. Aqui é a Gabriela, você está no canal História da Moda e hoje celebraremos os 105 anos de nascimento da imortal Rita Hayworth. Rita Hayworth nasceu em 17 de outubro de 1918 na cidade de Nova York. Descendente de espanhóis, passou os dias de sua infância junto ao pai aprendendo passos de dança. E antes de atriz, Rita foi acima de tudo uma exímia bailarina. Quando foi apresentada aos magnatas do cinema, a jovem Hayworth ainda se chamava Margarita Carmen Cansino e tinha uma beleza completamente diferente daquela tida como a ideal para o mundo de Hollywood. Seus cabelos eram longos e escuros, a testa pequena, a maquiagem carregada que a fazia parecer mais velha, e Rita era extremamente tímida. Falava para dentro e com a cabeça baixada. E o início da carreira da Rita Hayworth não foi nada fácil, ela não recebeu nada de bandeja. Primeiro porque ela não tinha a aparência física desejada pela indústria, ela não era considerada uma mulher bonita. O ponto é que ela não era uma atriz, ela não sabia atuar. Foi criada pelo pai para ser uma bailarina. E além disso, ela tinha uma personalidade extremamente introvertida. Ela era extremamente tímida. Ela falava baixo, ela não olhava no olho da pessoa, ela era acanhada, ela ficava muito na dela. Ela era o oposto do que se espera de uma atriz de cinema. Porque o que eles esperavam era uma mulher deslumbrante, uma mulher glamurosa, carismática, expansiva. A Rita Hayworth não era nada disso. Rita era considerada um tipo latino. Os tipos latinos eram atores e atrizes com cabelos e olhos escuros e que só eram chamados para representar personagens ibéricos ou latinos-americanos. No caso de Rita, tinha um agravante. No começo de sua carreira, ela ainda não sabia atuar e seus primeiros papéis, sob o nome de Carmen Cansino, se resumiam em espetáculos de dança. O ponto forte da Rita Hayworth nesses primeiros filmes era a dança e tinha um outro fator que fazia com que ela fosse mais chamada do que outras garotas que eram figurantes. O fato dela ter belos trajes, porque como o pai dela foi professor, teve uma academia de dança, tava no meio, eles tinham os trajes. Então isso já fazia com que ela tivesse uma certa vantagem. Em uma entrevista no ano de 1941, já considerada uma estrela, Rita Hayworth disse o seguinte sobre os primeiros anos de sua carreira: "Para que me iludir? Bastava olhar ao meu redor para ver as centenas de outras garotas como eu, vivendo dia a dia à sombra da indústria cinematográfica, tendo apenas uma chance entre mil de chegar a ser estrela. Tínhamos a mesma expressão, as mesmas roupas, o mesmo jeito de falar. Fiz análise séria de mim mesma e verifiquei que era mais solicitada como figurante porque sabia dançar e tinha os bonitos trajes de dança. Eu ganhava $11 por dia, e meus lucros semanais às vezes passavam de $50. Pensei sobre a situação e compreendi que se quisesse melhorar e vir a ser alguma coisa no cinema, precisava de duas coisas imediatamente: experiência e roupas. Meu salário não podia proporcionar-me as duas, por isso pensei um pouco mais e vi que obter vestidos primeiro seria pôr o carro diante dos bois." Retirei essa entrevista de uma revista brasileira chamada Cinearte. Eles falam lá que eles fizeram uma tradução de uma entrevista que ela deu para uma outra revista. E da primeira vez que eu li essa entrevista, eu fiquei receosa, porque quando nós mexemos com essas fontes mais antigas, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente revista. E entrevista, será que o ator disse aquilo mesmo? Só que quando eu li as biografias da Rita Hayworth, inclusive essa biografia aqui, o que ela falou na entrevista batia com tudo que foi dito nesse livro, até o nome do restaurante. Ainda na entrevista de 1941, Rita Hayworth diz: "Minha voz era fina e cantante, não tinha muita personalidade. Minha dicção era forçada e sem ritmo. Minha representação, é lógico, precisava de muito estudo, pois minha experiência era pequena. Sendo extremamente tímida e acanhada, eu não sabia caminhar com elegância.
Decidi tomar aulas com os melhores professores de Hollywood. Lições dramáticas eram ainda mais caras. Tomei tantas lições quanto os meus recursos permitiam. Fiz alguns filmes de cowboy ganhando $200 em cada um. E com esse salário extra, tomei mais lições. Quanto mais ganhava, mais gastava. Certa vez, tive aulas de voz e dicção 4 vezes na semana, gastando no total $90. E ganhava somente 100. Eu não podia naturalmente pensar em roupas novas, vestidos bonitos, simplesmente porque era impossível comprá-los. Mas não cometi o grande erro de aparecer pela cidade vestindo o que vestia. Já que não podia ser vista usando o que desejava, achei melhor não ser vista de maneira alguma. Eu suponho que eles devem ter mudado ali a forma como ela falou, porque do jeito que ela narra a relação é uma coisa muito mais formal, ela deve ter usado outras palavras, mas os fatos principais estão lá. Ela foi no trocadeiro intencionalmente para ser vista por um diretor, conseguiu chamar a atenção. Outro ponto que é muito interessante, que também tem nessa biografia, é o fato de que as transformações estéticas da Rita Hayworth foram conscientes. Porque quando se fala em Rita Hayworth, eu sinto que as pessoas colocam a Rita em uma posição de vítima. Como se ela tivesse sido jogada dentro da indústria e a indústria fez o que quis com ela, transformou, e ela foi obrigada a mudar a cor do cabelo por causa do marido, e ela foi obrigada a fazer eletrólise para aumentar a testa por causa do marido, por causa dessa indústria, mas ela era consciente. Quando vocês colocam a Rita Hayworth num papel de vítima, vocês tiram um elemento extremamente importante da personalidade que ela tinha, a ambição. Rita Hayworth era uma mulher ambiciosa. Ela sabia que ela não atuava bem. O que ela fez foi aprender a atuar. Ela sabia que a voz dela pro cinema não era boa. O que ela fez foi ter aulas de dicção. Ela sabia que ela precisava de roupas, porque a imagem contava. Ela foi investir no guarda-roupa dela. Quando vocês vêm com esse discurso de que a Rita Hayworth foi transformada pela indústria, ela fosse uma boneca de pano, que a indústria fez o que quis com ela e ela não teve nenhum tipo de autonomia, vocês colocam ela num papel de uma mulher que não tinha ambição. E ela tinha, e muita. Outra coisa que ela fala na entrevista de 1941 é que ela teve a ajuda do Edward Jensen. O Edward Jensen foi o primeiro esposo da Rita Hayworth, ele foi o agente dela também. E não pensem que ele era bonzinho, que ele fazia isso porque ele queria apoiar a esposa. Não. Ele via ela como um investimento. Ele sabia que se ela fizesse as coisas certas, se ela fosse vista nos lugares certos, pelas pessoas certas, ela chamaria atenção, ele investia. E é por isso que quando ela recebia um salário, parte do salário dela, praticamente todo, ia para pagar essas aulas e para comprar essas roupas, e a outra parte, né, a questão dos custos da casa, ficavam por conta do Edward Jensen, que bancava ali as contas, aluguel, alimentação e coisas assim. Dando continuidade à entrevista, a estrela fala aqui: eu continuava naturalmente com as aulas de drama e voz, e o dinheiro que restava não era muito. Resolvi, portanto, economizar durante algum tempo para poder comprar um traje de cerimônia que fosse de fato um nocaute. A minha primeira compra de roupas quase me fez perder a respiração. Eu mal podia acreditar na realidade. O vestido era um sonho, em 3 tonalidades de verde, e o casaco em caracol pardo fazia uma combinação interessante. Paguei $500 pelo conjunto e tive momentos de remorso a pensar em minha extravagância. Mas quando me vi no espelho, serenei. Nunca me vira assim antes. Na primeira noite que me vesti, fui ao trocadeiro. Não pense que foi acidental. Fui a este clube deliberadamente. Nesta época, ele era o ponto favorito de reunião das estrelas e dos produtores famosos e dos grandes executivos e fabricantes de estrelas. É que eu desejava chamar a atenção. Notei que o diretor Howard Hawks e Harry Cohn, este último presidente da Columbia, conversavam numa das mesas ao lado. Procurei ser nonchalante e não olhar para eles. No fim da noite, o Sr. Hawks veio à minha mesa, apresentou-se e fez um elogio encantador, do qual me recordarei. Notei que entrou no clube e permita-me dizer-lhe que está encantadora neste traje. Sobressai-se de todas as outras mulheres presentes. Gostaria de dar-lhe um papel
num de meus filmes. Quer falar-me amanhã, por exemplo? Muito bem. Harry Khan olhou-me e quase explodi. Essa pequena? Isso é fantástico. Ela trabalha em meu estúdio e eu nunca tinha notado antes. Howard convidou ela para fazer um filme de 1939 chamado Only Angels Have Wings. Acho que em português ficou como Paraíso Infernal. Nesse filme ela contracenou com Cary Grant e ela tá muito bem nesse filme. E ela passa aquele ar de femme fatale, aquela coisa sexy. A tensão sexual dela com o Cary Grant foi tão forte que em pouco tempo ela se tornou uma grande promessa do cinema. A atuação de Rita Hayworth em Paraíso Infernal chamou a atenção, mas ela precisava fortalecer seu nome na mídia. Para isso, contratou um agente de publicidade. Os agentes de publicidade eram profissionais especializados em alavancar a carreira de atores e atrizes. Eram eles que articulavam as entrevistas, que arranjavam patrocínios e montavam esquemas de marketing para que um artista estivesse sempre na boca do povo. Uma das estratégias de Rita Hayworth foi ter um guarda-roupa impecável. Ela gastava parte considerável do salário com roupas exclusivas, sendo muitas delas vestidos desenhados e confeccionados por modistas particulares. Ela evitava ao máximo usar peças de departamento, pois entendia que no jogo da fama, uma artista de Hollywood deveria ter uma estética inacessível. E a estratégia deu certo, porque um dos temas prediletos nas revistas era falar sobre o guarda-roupa da atriz. Outro estratagema bem sucedido foi o fortalecimento dos fã-clubes de Rita Hayworth. Sempre que podia, ela era fotografada e as fotos enviadas autografadas para os fãs. Isso criou um senso de comunidade, e os fãs sempre escreviam aos estúdios pedindo a presença de Rita nos filmes. Estima-se que no início da carreira ela gastou cerca de 12 mil a 15 mil dólares ao ano com roupas, sapatos e acessórios. Mas em compensação recebeu por volta de $1 milhão em publicidade. O primeiro figurino de destaque foi no filme Sangue e Areia de 1941. Rita Hayworth nessa época estava com o cabelo castanho e na altura do pescoço. Aqui ela interpretou Doña Sol, uma femme fatale sensual que encanta o personagem Juan Gallardo, interpretado pelo ator Tyrone Power. O figurino de Sangue e Areia foi assinado pelo prestigiado e muito experiente Travis Benton, um dos maiores figurinistas da história do cinema. Os dois grandes vestidos do filme foram o modelo rosa drapeado, com detalhes esvoaçantes nas alças, que Rita usou em uma cena de dança, e um vestido branco justo com um trabalho interessante de modelagem na parte de cima. Outros dois looks inesquecíveis são a roupa de baixo laranja em combinação com um penhoar branco e transparente, e um visual todo roxo com o uso de um colar de pérolas de 3 voltas e um turbante com voilete de tule. Sangue e Areia foi indicado em 2 categorias no Oscar: Melhor Direção de Arte em Filme Colorido e Melhor Fotografia em Filme Colorido. Recebeu estatueta por Melhor Fotografia. Para 1941, também podemos destacar o figurino do filme Uma Loura com Açúcar. Ambientado nos fins da década de 1890, o figurino foi desenhado por Orry Kelly. Embora não seja historicamente preciso, o figurino apresenta bons elementos da moda da virada do século XIX para o século XX, tais como as saias em forma de sino, bolsas de mão pequenas e chapéus enfeitados com plumas e frufrus. Em 1942, Rita Hayworth protagonizou mais outro filme histórico, a comédia musical Minha Namorada Favorita. A trama, igualmente, foi ambientada na década de 1890. Mas seu figurino foi muito mais fantasioso que o figurino de Uma Loura com Açúcar. Em Minha Namorada Favorita, vemos muitas plumas, vestidos com recortes transparentes e chapéus gigantes. O filme conta com diversas apresentações musicais, o que, de certa forma, acaba justificando os exageros e a liberdade artística. Nessa época, Rita Hayworth já estava com o cabelo loiro avermelhado. Na biografia, Rita, deusa do amor, é dito o seguinte: num domingo de manhã bem cedinho, ela foi a House of Westmore, dirigida por Peter Westmore, chefe de maquiagem da Warner, que também estava lá, junto com Ellen Barr, encarregada de tingir os cabelos dos atores e atrizes da Warner. Naquele domingo especial, Rita se tornaria loira, sem ninguém para vê-la ou molestá-la.
No final do dia, ela surgiu transformada depois de horas intermináveis de passiva obediência. De acordo com Alan Hunt, os cabelos castanho escuros de Wera já tinham recebido alguns reflexos avermelhados, mas nunca tinham sido tingidos porque naquela época havia uma lei que proibia o tingimento de cabelos no interior dos estúdios. Em Hollywood, somente os salões profissionais podiam mudar a cor dos cabelos de quem quer que fosse. Os cabelos de Wera agora tinham uma tonalidade nova. Ficaram louros, com leves reflexos avermelhados, o que significava a perfeição em filmes. Fora da tela, contudo, tinha uma cor um tanto estranha. Essa mudança na cor do cabelo fez muita diferença na carreira da Wera Hayworth, porque o cinema tinha muitas atrizes do cabelo castanho, do cabelo preto, no máximo um cabelo loiro claro, um cabelo platinado, mas atrizes ruivas eram muito poucas. E o cabelo ruivo, não é querendo puxar a sardinha aqui pro meu lado, mas já puxando o cabelo ruivo fica maravilhoso no Technicolor, destaca muito. Em 1944, mais um figurino a favoreceu. Estamos falando da comédia romântica e musical Modelos. Nessa produção, Wera Hayworth apareceu com cabelo ruivinho e o colorido do filme a fez brilhar. A direção de beleza de modelos ficou por conta de Anita Coben, uma famosa consultora de moda da época. E o figurino teve assinatura de 3 nomes: Travis Betton, Muriel Keane e Gwen Wecklen. Modelos foi certamente um dos melhores figurinos da década de 1940. O vestido emblemático é um modelo azul claro, tomara que caia, com detalhes franzidos que caíam em camadas na saia. As mangas, embora parecessem estar costuradas no traje, eram na verdade removíveis. Havia ainda detalhes de flores em tom magenta por baixo da saia e no colo, em forma de broche. O azul claro tornou a aparecer em um vestido transparente com mangas de modelagem bispo. Na cintura, a atriz usou um corset underbust de cetim, também azul, e por baixo vemos que ela estava com um corselet branco. Na cena em que a personagem de Wera Hayworth entra em uma agência de modelos, podemos ver todo o esplendor da moda da primeira metade da década de 40. Muitos terninhos, saias em forma évasée e pequenos chapéus usados na frente da cabeça. O filme tem ainda flashbacks que se passam na Belle Époque, e novamente as roupas não eram historicamente corretas, mas inegavelmente muito bonitas. O figurino de Gilda não é o mais importante só em termos estéticos. Nós já temos no canal um vídeo detalhado do figurino de Gilda, onde eu conto as curiosidades, onde eu analiso look por look. Tá na descrição o link desse vídeo. Os figurinos que a Wera Hayworth usou ao longo da carreira, Gilda é o figurino que melhor conta o arco da sua personagem. Nós entendemos tudo sobre ela, seus gostos, os seus medos. No começo do filme ela usa muito branco, aí ela se aproxima do Johnny, ela começa a usar mais cores escuras. É um figurino belíssimo por um filme em preto e branco. Nós temos um vestido que se tornou um ícone do cinema, que é o vestido preto que ela usou ao cantar Put the Blame on Me. O figurino indiscutivelmente é um dos figurinos mais inesquecíveis da história do cinema. O vestido mais icônico de Gilda e também da própria história de Wera Hayworth foi o tomara que caia preto usado na cena onde ela performa a canção Put the Blame on Me. Feito em cetim, o vestido tinha fendas na parte da frente que permitiam Hayworth dançar, e a parte do busto foi toda feita com a técnica de mulagem, ou seja, o molde foi feito no próprio corpo da atriz. Jean-Louis teria retirado a inspiração do vestido do polêmico quadro Madame X do pintor John Singer Sargent. A imagem de Gilda em seu vestido fazendo quase um striptease se tornou um dos momentos mais icônicos da história do cinema. Em 1946, uma bomba atômica recebeu o nome de Gilda. A notícia correu o mundo todo, e até no Brasil o tema foi comentado. No Diário de Notícias, aparece a seguinte manchete em junho de 1946. A bomba atômica. 75 navios de guerra servirão de cobaias. Recebeu o nome de Gilda e levará o retrato de Wera Hayworth. O sucesso de Gilda fez com que uma bomba atômica recebesse esse nome. E este fato não deixou a Wera Hayworth feliz. Os irmãos dela foram para a guerra e eles nunca mais
se tornaram os mesmos. Ela sabia que a guerra era uma coisa ruim, só que se ela falasse isso publicamente, ia pegar mal. Afinal de contas, era um momento da história onde tinha um grande patriotismo. Falar contra a guerra, então o estúdio dela proibiu ela de falar sobre, mas ela não gostou. Porque bomba é feita pra matar pessoa. Em 1947, uma mudança radical aconteceu. Wera Hayworth apareceu no filme A Dama de Xangai com o cabelo platinado. A ideia da mudança de cor partiu de Orson Welles, diretor do filme e então marido de Wera. Os dois estavam praticamente se separando nessa época, mas foram bem profissionais e o filme se tornou um clássico do gênero noir, ainda que em sua época tenha sido um fracasso em termos de bilheteria. O figurino mais uma vez foi assinado por Jean Louis. Elsa, a personagem interpretada por Wera, era uma femme fatale fria e meticulosa, muito diferente da colorosa e simpática Gilda. O cabelo quase branco ajudou a criar uma áurea distante e indiferente. Nesse sentido, podemos dizer que a sugestão de Orson Welles foi acertada. Contudo, os fãs não gostaram da nova coloração, e após as filmagens, Wera Hayworth pintou o cabelo. O casamento com Orson Welles chegou ao fim, e agora solteira, ela decidiu passar uma temporada na Europa. As coisas mais incríveis da vida da Wera Hayworth pra mim é o fato de que possivelmente ela esteve no desfile da Dior de 1947. Sim, aquele desfile do New Look. A ideia disso? A mulher simplesmente presenciou um dos momentos mais importantes da história, se não um momento, o desfile mais importante da moda no século XX. Não tem fotos, mas nas biografias do Dior é citado que ela estava no evento. E nas biografias da Wera Hayworth é citado que em 1947 ela foi viajar para a Europa. Então as coisas linkam, as coisas fazem sentido. Ela era amiga do Dior. Nós temos outras fotos dela com o Dior, com o Jacques Fett, mas que não tenhamos fotos, eu acredito 100% que no dia desse desfile ela tava lá, não sei se na frente, não sei se no fundo, mas eu tenho certeza que a mulher tava lá. Ela viu a história da moda acontecendo na frente dela. Rainha, né? Simples assim. Em 1948, Wera protagonizou mais um filme, Os Amores de Carmen, adaptação do livro Carmen de Prosper Mérimée. Após esse trabalho, Wera Hayworth voltou para a Europa. Ali conheceu aquele que seria seu terceiro marido, Ali Khan. Não temos fotos do que Wera usou no primeiro casamento com o Edward Johnson, mas no casamento com Orson Welles, ela usou um tailleur com broche e um chapéu halo hat com véu de tule. Casar no civil com terno e saia foi uma tendência bem forte na década de 1940, e o casamento com Orson Welles deveria ser algo secreto, mas a imprensa acabou descobrindo. Já o casamento com Ali Khan teve toda a pompa possível. Ali Khan tinha o título de Príncipe do Paquistão, e jornalistas do mundo inteiro foram cobrir o evento. Wera Hayworth usou na ocasião um vestido azul claro em crepe em combinação com um chapéu de aba larga. O modelito foi desenvolvido pelo renomado estilista francês Jacques Fett. O Jacques Fett não é muito popular. Quando fala de moda em 1950, geralmente o pessoal lembra do Balenciaga, do Dior, Balmain. Quase ninguém lembra de Jacques Fett. Hoje a casa Jacques Fett trabalha com perfumaria, mas eles trabalhavam com alta costura. Digo mais, uma casa de alta costura é extremamente importante para a história da moda. Acabou fechando porque, infelizmente, o Jacques, ele teve, por volta ali dos 40 e poucos anos, ele teve leucemia e acabou falecendo. A casa fechou e tal, depois voltou com perfumaria. E a saída da Wera Hayworth para a Europa trouxe transformações bem profundas pro estilo pessoal dela. Porque quando ela vivia nos Estados Unidos, ela usava uma moda mais despojada, porque isso era característica da moda estadunidense. Quando ela volta da Europa, ela começa a se vestir muito bem, até em eventos assim que não eram tão importantes no seu dia a dia. Ela começa a ser vista mais com vestido, com bolsas. Essa experiência que ela teve na Europa, em Paris especificamente, com os estilistas de alta costura, fizeram sim uma transformação no senso estético dela. Antes de ir para a Europa pela primeira vez, Wera tinha um estilo glamuroso em seus filmes e nos eventos, mas sua moda no cotidiano era bastante simples se comparada com outras estrelas de seu tempo.
Uma combinação frequente da musa foi a calça de alfaiataria de cintura alta com camisas sociais de manga longa, mas a peça queridinha de Wera Hayworth foi o short de alfaiataria. Com ele, Wera deixava as pernas à mostra e exibia toda a sua habilidade com a dança durante os ensaios. Ela não era de usar muitas estampas, contudo dá para notar um gosto maior por listras verticais. A viagem de Wera Hayworth à Europa foi crucial para algumas mudanças no estilo. Em Paris, ela se tornou amiga de Christian Dior e Jacques Fath. Foi lá que ela passou a se vestir de uma forma, digamos, mais sofisticada em seu dia a dia. As calças foram trocadas por vestidos e conjuntos de saia e blusas, e ela começou a ser vista com lenços e bolsas maiores. Na idade madura, Wera Hayworth conservou as sobrancelhas finas, bem características do início da década de 40, e não abandonou nunca o batom vermelho. Wera Hayworth era uma grande colecionadora de perfumes e cosméticos em geral. Um dos seus perfumes favoritos era o Shalimar, de Guerlain, fragrância do tipo oriental. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A Wera Hayworth foi extremamente influente, ela popularizou o cabelo ruivo na década de 1940, ela popularizou esse estilo de onda, que até hoje é um cabelo muito desejado pelas mulheres. Tocou os fãs quando ela pintou o cabelo de platinado. E ela esteve no Brasil. É uma outra curiosidade que eu gostaria de falar com vocês, é que ela veio pro Brasil na década de 60. Ela visitou a escola Portela, escola de samba. Ela recebeu uma fantasia de baiana, isso tudo é relatado no jornal. Então, a deusa do amor esteve no nosso país e fica aqui a minha homenagem. Aproveite que estamos na semana do aniversário dela e veja, se você não viu Gilda, eu recomendo começar por Gilda. Mas se você já viu Gilda, veja os outros filmes. Se aventure. Eu não vi a filmografia toda da Wera Hayworth. Isso é uma pergunta que eu sempre recebo. Gabriela, você viu todos os filmes dela? Não, porque eu tenho dó de ver. Deixem aí nos comentários se vocês gostam da Wera Hayworth, se vocês não gostam, quais são as atrizes que vocês queriam que o canal História da Moda fizesse um vídeo. Eu sei que vocês vão pedir Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, nem precisa pedir essas. Mas se tem outras atrizes aí, pode ser da década de 20, da década de 30, até de outras décadas pra frente. Não esqueçam de acompanhar o Instagram do canal, @ahistoriadamoda, e eu estou quase que diariamente lá no TikTok falando de curiosidades da moda e principalmente de figurino, então me siga no TikTok também. Um grande beijo, até mais e até play moment. Bye.